Júnior Almeida. Nasceu em 1930 na Escócia. Se especializou na identificação de estruturas virais e desenvolveu mais habilidades com microscópio elétrico. Júnior foi a primeira a utilizar anticorpos para agregar os vírus e conseguir vê-los melhor. Em 1964, em Londres, ela começou a estudar lavagens nasais voluntários e descobriu que eles conseguiam cultivar alguns vírus associados à gripe. Daí foi possível analisar as partículas virais de uma amostra que ficou conhecida como B814, um vírus semelhante à influenza. Foi assim que Júnior descobriu o primeiro coronavírus humano, que recebeu o nome pelo formato de coroa. Ela morreu em 2007, aos 67 anos. 13 anos depois, após a sua morte, ela é reconhecida como pioneira, da qual o trabalho acelerou a compreensão do vírus que está espalhado pelo mundo. Para. Marie Curie fez várias invenções e uma delas foi o rádio, e hoje eu vim falar um pouco sobre ele. Apesar de Maria e Pierre serem os responsáveis pela descoberta dos elementos do rádio, Maria e Pierre não quiseram patentear o feito, para que outros cientistas pudessem seguir as pesquisas sobre radioatividade. O rádio é um sistema de comunicação usando ondas elétricas magnéticas que se propagam pelo espaço. Isaac Newton foi um cientista, astrônomo, físico e matemático inglês, que durante a epidemia da peste bubônica fez grandes descobertas para a ciência, como a gravidade universal, a lei da gravidade universal, e o telescópio refrator, mais conhecido como telescópio newtoniano. Esse telescópio tinha 15 centímetros e foi feito para acabar com a aberração cromática. Ele usava dois tipos de espelho, o espelho côncavo e o espelho de plano, que era usado a 45 graus dentro do telescópio. Esse telescópio poderia ver 9 vezes mais e também poderia ser 4 vezes mais longo que o daquela época. Thomas Edison nasceu em 11 de fevereiro de 1847. Ele foi um cientista, inventor e grande empresário dos Estados Unidos. Ele patenteou e financiou dispositivos de grande interesse industrial. Thomas Edison criou várias invenções de grande importância industrial, e uma delas foi a lâmpada incandescente, que é um dispositivo elétrico que transforma a energia elétrica em energia luminosa e energia térmica através do efeito Joule. E foi para isso que a lâmpada incandescente foi criada. Agora vamos ver um avanço tecnológico da lâmpada incandescente. Nascido em 1856, na região da atual Croácia, Nikola Tesla foi inventor, físico e engenheiro elétrico sérvio-americano. Tesla é famoso pelas contribuições para o projeto de sistema de eletricidade de corrente alternada e por invenções que até hoje chamam a atenção da cultura popular. Ele fez muitas invenções, uma delas é a turbina Tesla. A turbina Tesla é uma turbina centrípeta, de fluxo sem passo, patenteada por Nikola Tesla em 1913. É referida como a turbina sem passo porque ela usa um efeito de camada limite, e não um fluido que corrige com as partes como uma turbina convencional. A turbina Tesla também é conhecida como a turbina camada limite. Hoje em dia, a turbina Tesla foi uma tecnologia que, com ela, Tesla criou a lâmpada e sinais de neon. Hoje em dia, as luzes de neon iluminam as maiores cidades do mundo. Galileu Galilei, filho mais velho de Vincenzo Galilei e Giulia Amanati, era físico, astrônomo, matemático e filósofo florentino. Ele teve uma personalidade fundamental para a revolução científica. Ao longo de sua vida, ele melhorou o telescópio refrator, fazendo com que pudesse descobrir as montanhas na Lua, as manchas solares, 4 dos satélites de Júpiter, as fases de Vênus, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. Essas descobertas foram muito importantes para revolucionar a astronomia da época, pois assim foi possível descobrir que as estrelas não eram fixas, como se diziam, e que a Lua não tinha uma superfície lisa, e sim cheia de crateras.
Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879 e faleceu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. A teoria da relatividade é um conjunto de duas teorias científicas, a relatividade restrita ou especial e a relatividade geral. A restrita foi publicada em 1905, já a geral em 1915. A teoria da relatividade geral é uma teoria geométrica da gravitação e a atual definição de gravitação na física moderna. Com essa teoria, ele mudou os conceitos de espaço e tempo. A verdade é que até hoje ela ainda não foi bem compreendida. E é uma pergunta que se impõe: qual a finalidade da teoria da relatividade nos dias atuais? Graças a Einstein, nós temos o GPS para localização, as televisões devido a um acelerador de partículas, o magnetismo nos ímãs, entre outras coisas. Charles Hobbes Darwin foi um importantíssimo naturalista nascido no dia 12 de fevereiro de 1802, lá na Inglaterra. Nasceu numa família que era podre de rica, além de tradicionalista e religiosa. Seus pais eram Robert Henry Darwin e Susanna Whitwood, contando também com suas 3 irmãs e um irmão. Darwin perdeu a sua mãe ainda novo, com apenas 8 anos de idade, e ainda vivia sobre os olhos de água de seu pai, que temia que seus filhos não fossem pessoas adequadas para a alta sociedade. Por isso, mandou Darwin para uma universidade em Edimburgo para cursar medicina. Só que ele desistiu ao momento que entrou na sala de anatomia. Porém, seu pai não desistiu e mandou ele para a universidade em Cambridge para cursar teologia e ser padre. Mas nenhuma dessas duas era sua vocação, e sim ser um naturalista. Ele é autor da Teoria da Evolução, que é considerado o maior livro acadêmico de todos os tempos, onde Darwin explica sobre a nossa origem e fala sobre toda a evolução que teve até o que somos hoje. É um conteúdo importantíssimo passado até mesmo para o ensino fundamental. Rosalind Franklin foi a cientista britânica que contribuiu para o entendimento do DNA, RNA, grafite, vírus e carvão mineral. Franklin estudou em uma escola particular no oeste de Londres. Com uma bolsa de estudos, começou a trabalhar no laboratório de físico-química que ficava na Universidade de Cambridge, sob a orientação do professor Ronald George. Franklin é mais conhecida por seu trabalho com imagens de difração, raio-x de DNA, principalmente pela foto de número 51. Enquanto trabalhava no King's, em Londres, que levou à descoberta da dupla hélice do DNA, da qual James, Maurice e Winks compartilharam do Prêmio Nobel em 1962. O Watson sugeriu que seria ideal que Franklin dividisse o prêmio juntamente com Winks, mas o Comitê Nobel não faz indicações póstumas. Franklin nunca soube que suas fotos foram as principais provas para a teoria da dupla hélice do DNA. Cientista Stephen Hawking nasceu em Oxford, Inglaterra, no dia 8 de janeiro de 1942. Odiava matemática, sua paixão era física e astronomia. Com 17 anos, entrou para a Universidade de Oxford para estudar física. Com 21 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. E em 1965, Stephen casou-se com Jane e em 1995 se divorciaram. Em 1970, Stephen parou de andar. Após uma traqueostomia, nunca mais falou. Faz uso de um computador com voz eletrônica para se comunicar. Sua doença progrediu lentamente e viveu até a idade de 76 anos, quando faleceu em 14 de março de 2018. Casou-se com uma de suas enfermeiras, Elaine, e, em 2007, separou-se. A doença não foi capaz de segurar sua mente. Mesmo o corpo estando paralisado, o seu cérebro estava em constante movimento de pensamento e descobertas para a humanidade. Suas obras. Hawking foi autor e coautor de 15 livros de divulgação científica. Cito Uma Breve História do Tempo e o Universo numa Casca de Nós. Suas contribuições de pesquisas da ciência teoremas de singularidade, os quais eles tentam compreender se a gravidade é necessariamente singular, se há a relatividade geral, buraco de minhoca e inflação cósmica.